Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal, na luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui neste domingo, entrando aí já nas nossas conexões mentais, nas nossas vibrações. Hoje é dia 20 de agosto do ano de 2023. Vamos conectando com Deus, agradecer a vocês pela paciência de hoje. Estamos entrando um pouco mais tarde devido à palestra do Dr. Ricardo Baesso sobre reencarnação, experiências corpóreas. Indico a vocês que assistam. Vou deixar o link aqui da palestra para quem não conseguiu assistir na hora. Uma palestra aí de grande aprendizado, Dr. Ricardo Baesso. Tem grande conhecimento aí no Espiritismo, desde a adolescência, palestrando aqui em Juiz de Fora, aí na região da Zona da Mata Mineira. Uma alegria ter ele aqui no canal. Ele só podia nesse horário, então nós tivemos que atrasar um pouquinho o nosso Evangelho no Lar. Eu agradeço aí a paciência de vocês, mas já estamos aqui. Hoje um Evangelho um pouquinho mais curto, só para não deixarmos de fazer, para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas lições que a espiritualidade superior nos envia para iniciarmos a semana um pouco melhor, um pouco mais animados com os nossos trabalhos materiais, espirituais, com as questões familiares que nos ocorrem. E vamos então entrando nas vibrações para a nossa prece inicial, pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho, agradecendo a Ele por esta oportunidade de trabalho. Deus, nosso Pai, mestre amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, espíritos que nos ajudam aqui neste canal, muito obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui eu, a equipe e a família deste canal, encarnada e desencarnada, de diversas regiões do Brasil e do mundo. Essa egrégora se forma agora em pensamentos uno para nós enviarmos para o planeta, para aqueles que estão necessitados, encarnados e desencarnados, em regiões espirituais dolorosas, que este Evangelho possa chegar, e também aqui na Terra, aonde quer que este Evangelho chega, possa levar um pouco de luz e de tranquilidade aos nossos corações. Então vamos juntos? Que assim seja, graças a Deus, agradecendo aí mais uma vez a vocês. Hoje o Evangelho será feito aqui no sorteio. Iniciamos o sorteio com o livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Caiu para nós aqui a mensagem 118. A mensagem diz o seguinte: aceita as pessoas conforme estas te apresentam. Esse homem prepotente que te desagrada pode estar enfermo e talvez você não saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A Terra é um grande hospital de almas. Quem te vê apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não como pretendes que seja. Mensagem de extrema importância da nossa querida Joana de Ângeles, que cai aqui para nós, como estamos necessitados na atualidade de relermos estas mensagens da querida Joana de Ângeles, que faz parte aí. Vamos começar de trás para a frente. A Terra é um grande hospital. Nós vamos ver ali nas psicografias de diversos espíritos e também em Kardec que a Terra é um hospital, é também uma prisão para alguns, hospital para outros e escola para outros. Depende da nossa perspectiva. Para alguns espíritos será como uma prisão. E Divaldo, aproveitando que ele que psicografou essa linda mensagem, vai nos dizer que é uma prisão até bonitinha, que nós temos os mares, as cachoeiras, as árvores, a natureza para nos abrilhantar.
essa prisão de extrema beleza que nós às vezes não observamos. Sentimos-nos privados às vezes num corpo físico. E por que algumas pessoas sentem a terra como uma prisão? Isso é um estado psicológico da pessoa, porque estar aqui para algumas pessoas pode ser demasiadamente pesado, como se estivesse numa prisão realmente. Observemos que a reencarnação, conversamos sobre ela hoje com o Dr. Ricardo Baesso, nós vamos observar que a reencarnação é uma experiência que Deus nos concede para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. E por vezes, estando uma vez fora desse desprendimento físico, dessa limitação corporal, claramente que nós temos mais liberdade. E por vezes, o espírito, quando ele está na rebeldia, ele não aproveita a liberdade que o plano espiritual concede. Vamos falar aí dos nossos irmãos que obsediam, que ficam perdendo tempo, às vezes, obsidiando o outro, quando poderia estar aproveitando desta liberdade no plano espiritual. Que liberdade? De escolher se pode estudar, ajudar o próximo e acelerar o seu processo evolutivo, conhecer lugares que talvez na experiência física essa pessoa não pôde, está ali perdendo tempo na eternidade, atrasando o seu processo evolutivo. E por vezes a equipe espiritual tem um demasiado trabalho de convencimento desse espírito, quando ele está mais consciente. Quem leu o livro Libertação, de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, vai entender o que eu estou dizendo. Quem não leu, vou tentar explicar em poucas palavras. Ali tem uma equipe espiritual que tenta convencer alguns espíritos a voltar ao corpo físico, e outros clamam para voltar para o corpo físico. Por quê? Porque querem o esquecimento, acham que somente a dor que eles estão sentindo no plano espiritual será sanada pelo esquecimento, mas não é, meus irmãos. Esquecer não é o caminho do melhoramento da dor. O caminho do melhoramento para a dor é a compreensão, é o entendimento. Então, para muitos, a Terra é uma prisão devido a isso. Se sentem limitados no corpo físico. Mas eu até, curiosamente, separei o livro aqui do Gigante Deitado. A história dele é magnífica, Jerônimo de Mendonça, nosso querido Gigante Deitado. Olha o corpo que ele estava aqui na Terra. Jerônimo ficou cego, ele era um deficiente visual. Jerônimo não podia andar, não podia se movimentar, locomover. Tinha fortes dores, tomava remédios dos mais fortes possíveis que vocês possam imaginar. E isso não limitou o nosso querido Jerônimo a promover a paz nos outros, a promover a sua paz interna e a promover a paz no outro. Era um grande mesmo deitado ali. Além das palestras, de ter constituído uma creche, ele atendia os irmãos e as irmãs que iam até a sua casa com esclarecimentos. E na mediunidade, olha como que para ele, quem olhava Jerônimo de longe poderia observar que ele estava aprisionado naquele corpo, mas ele não estava aprisionado em si mesmo. E muito provavelmente ganhava liberdade quando ajudava o outro e quando estava no desprendimento físico. Tinha certeza da imortalidade e pregava isso aos quatro cantos que ele ia. Na época dele, vocês imaginam, hoje quem dirige aí pelas BRs, as estradas com muitos buracos, na época mais ainda, ele ia numa Kombi, dentro da Kombi colocavam-se a cama dele, ia saculejando para dar palestras, enfrentava o calor, o frio, ia visitar constantemente Chico Xavier. Olha, meus queridos, que lição belíssima. Quem não conhece a lição do Jerônimo, nós às vezes com tanta saúde, com tanta disponibilidade, não conseguimos às vezes realizar um trabalho no bem no mês, não estou falando nem na semana, às vezes no mês. Então, para essas pessoas que não conseguem, que se limitam, às vezes uma dor que nos limita, para nós a Terra vai ser uma prisão. Para outros vai ser esse hospital de recuperação, e aí vem as expiações.
No momento do hospital, quando nós somos chamados à internação, hoje nos nossos trabalhos de orientação lá no Centro Espírita, mais cedo, estávamos no carro, eu e mais 2 médiuns do centro, eu estava falando, ela teve que ficar afastada 1 mês do trabalho, eu estava brincando com ela, falando, a espiritualidade quis te dar férias, e é isso. Às vezes os espíritos nos colocam nessas férias forçadas por algum motivo, mas não é para tirarmos as férias do nosso psiquismo, da nossa reflexão. Às vezes temos um adoecimento e precisamos realmente ficar de repouso por diversas questões médicas, clínicas, mas a nossa mente não para. E nesse momento nós vamos também poder escolher quais os caminhos. Eu posso estar ali no hospital refletindo. Às vezes eu não consigo naquele momento ajudar os outros. Nem todo mundo vai ter a evolução do Jerônimo de Mendonça, e eu entendo isso. Mas nós podemos refletir e analisar que naquele momento nós podemos melhorar a nós mesmos. Nós podemos fazer desse hospital um celeiro de bênçãos. A Terra também pode ser uma escola, se eu escolher aprender com as minhas experiências e com as experiências do outro, mas, em primeiro lugar, com as minhas experiências, com o que eu propus a trabalhar aqui na Terra, com a minha família, que é os nossos primeiros grandes provações, e também com os amigos, vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com o aprendizado. É isso que a Joana está falando. Não julgue o outro pela aparência. Se o outro te julgar apenas por um dia que ele te viu passando na rua, e se naquele dia você estava atribulado, angustiado, com medo, triste, aconteceu alguma coisa com você, infelizmente você acabou exteriorizando isso de forma ruim. Se a pessoa julgasse a sua vida apenas por aquele ato, é isso que a nossa querida está falando aqui. Aquele irmão que às vezes está doente, enfermo e que te tratou mal, ele está necessitando da sua caridade. Para nós que somos espíritas, não é que nós vamos engolir sapo, como diz no popular, não, claro que não. Mas nós vamos compreender o outro. Às vezes, naquele dia, o outro está precisando de uma maior afetividade de nossa parte. Emmanuel, certa vez, convocou o Chico a ir conversar com um senhor que estava com um problema no fígado grave em tratamento. E o Chico chegava lá, ele era extremamente rude com o Chico, reclamava, estava ali despejando cobras e largatos, como dizem também aí por aí, em cima do Chico. E o Emmanuel fala, Chico, tenha paciência, você está vindo aqui para ajudar. Ele só tem você para despejar. Nem todos nós somos Chicos ainda. Nem todos nós temos essa essência cristalina do Chico. Mas se nós já começarmos a não julgarmos a realidade alheia e darmos a liberdade para o outro, meus irmãos, Deus tem paciência conosco, vamos ter paciência com os nossos irmãos e irmãs da retaguarda. Isso não é estarmos estacionados, nós temos a possibilidade de esclarecimento, mas não de obrigar o outro a uma mudança que compete a ele. E é por isso que nós sofremos. Nós sofremos muito por querer achar que o outro tem que pensar como nós. Lembra até no evangelho passado que nós falamos da liberdade do outro, de escolha, liberdade religiosa. O outro sabe o que é melhor para ele. O outro sabe e no momento próprio, propício, ele vai entender. Muitas das vezes nós podemos falar com o outro de Jesus, dos esclarecimentos espirituais, sem impor a nossa fé. Falar do amor, falar do bem, falar da paz, da esperança, sem impor nada a ninguém. É isso que a nossa querida Joana está nos dizendo. Vamos ter um olhar mais caridoso para com as outras pessoas. Ninguém sabe a realidade do outro enquanto não passar na pele. Ninguém sabe o quanto dói uma dor se nós não a sentimos na pele. Por isso também que são as experiências corpóreas. Nós vamos passando de etapa em etapa para evoluirmos, para crescermos enquanto espíritos. Sorteando aqui no livro do nosso querido Gigante Deitado, esse livro é da Jane Martins Vilela, que escreve uma biografia contando casos do nosso querido
Gigante Deitado, Jerônimo de Mendonça. Quem quiser adquirir o livro, é uma preciosidade também. Lembra que nós falamos da fé do evangelho passado? Esse é um livro que me ajuda quando a minha fé está um pouco abalada. Eu pego aqui e leio um caso ou dois do Jerônimo. Tento relembrar das dificuldades que ele teve, que às vezes para ele a terra poderia ser como uma prisão, mas ele transformou ela como escola, aprendizado e trabalho. Saiu aqui a mensagem A Mestra. Não tem número a mensagem. A Mestra. Era assim que Jerônimo chamava a dona Terezinha Vilela de Carvalho, que havia sido a sua professora no 3º ano primário, em meados de 76. Após anos sem vê-lo, ela lhe fez uma visita. Ele a convidou a sentar-se e, após reconhecê-la, falou uma trovinha. Hoje a minha sala se ilumina. Ele gostava muito de fazer essas trovinhas para alegrar as pessoas. Então ele falou para ela: hoje a minha sala se ilumina com a presença querida da mestre Terezinha. Ela passou a frequentar a casa e ler para ele. Olha só como ela fez. Ele que fazia caridade para tantas pessoas, ele não enxergava, então ela ia lá para conversar com ele e ler para ele. E isso ajudava muito, pessoal. Por quê? Ao ler, ele gravava essas informações e passava para as pessoas que iam lá buscar para ele um auxílio. Então, às vezes, a gente nem sabe por onde começar a caridade. Olha aí, que caridade simples, mas de grande profundidade. Ele fazia palestra, ele necessitava... Isso, eu estou falando da década de 70, que não tinha internet com audiobook. Hoje em dia é muito mais fácil. Naquela época não existia. Então, como fazer a caridade? A caridade é a necessidade que nós temos hoje. Ela passou a frequentar, ler para ele. Todos os dias eles se comunicavam por telefone. Ora ele, ora ela ligavam, ou os dois ligavam. E que alguém, quando dizemos que ele ligava e que alguém o fazia por ele, que paralítico não podia mover as mãos, segurava-lhe o telefone próximo à boca, breves diálogos se travavam. Olha só, ele tinha paralisia nos braços, ele não podia pegar o telefone, então ele necessitava de alguém para pegar o telefone, colocar no ouvido dele e discar. Na época se discava, né, o telefone. Quem é mais viveu nessa época aí tinha aquele telefone de girar. Então, conta-se o caso aqui. Jerônimo, o que é que você está fazendo? Ah, mestre, ele falando com ela, estou exausto. Eu plantei um canteiro imenso de alface hoje, reguei a horta toda, agora deitei um pouquinho para descansar. E ria, dava altas gargalhadas. Afinal, ele estava sempre deitado, na paralisia, que não prendia. Trabalhador de Jesus que era, ele dizia outras vezes, sabe, o médico recomendou-me repouso. Agora estou deitado. E a gargalhada explodia-se. Ele sabia ocultar as dores e banhar os outros colegas de alegria. Olha só, a nossa querida Terezinha que ligava para perguntar como ele estava, e ele brincava ali, acabei de plantar um canteiro de alface. Ela sabia que era mentira, ele não podia levantar da cama, mas ele brincava. O médico me deu aqui alguns dias de repouso, eu estou aqui há anos. Tem vários casos dele. Quando a pessoa ligava para confortar, ele já estava ali com uma alegria para retribuir. E é assim que Jerônimo foi levando a sua vida. Não fez do seu corpo uma prisão. Olha que querido, né? Vou até ler outra mensagem aqui que está do lado, como a mensagem foi pequena. Vai dizer, o missionário de Ituiutaba, né? A região dele lá. Estávamos em 1983. Fomos convidados para uma palestra na Escola de Administração de Empresas de Ituiutaba, em Minas Gerais, e não perderíamos de forma alguma a oportunidade de visitarmos o querido irmão de ideal espírita Jerônimo Mendonça. A primeira oportunidade, juntamente com minha esposa, deslocamos para a ansiosa entrevista. Deitado em seu leito, telefone bem próximo, os indefectíveis óculos escuros no rosto, lá estava o homem com H.
desprovido de visão, braços, mãos e pernas bem esqueléticos, sua fragilidade física era amplamente suplantada pelo vigor das elevadas vibrações espirituais que dimanavam do ambiente. Como sempre, estava em tarefa, à época dedicada à construção da creche espírita Pouso do Amanhecer. Pessoal, ele montou uma creche espírita nesse estado e abrigou cerca de 200 crianças quando ela foi concluída. O telefone de Jerônimo não parava de tocar. Antes que pudesse nos dirigir a palavra, teve que atender a 3 chamadas. Uma companheira de ideal incumbia-se de colocar o aparelho sobre o seu ombro, de forma a possibilitar-lhe a conversação. Então precisava de alguém ali para colocar, como eu disse, também fazendo a caridade. Aquela pessoa simplesmente que estava pegando o telefone ali, não imaginou o bem que ela, ou ele estava fazendo para a pessoa que estava do outro lado da linha, precisando de conforto, e para o Jerônimo, que tinha ali a possibilidade de trabalho. Percebia-se que eram pessoas integrando-se na campanha da creche, pelo que o irmão Jerônimo Mendonça dizia. Finalmente pudemos falar-lhe, e de inópino, uma surpresa. Logo após dizer-nos apenas nossos nomes, ele nos informa estar presente uma entidade espiritual de alta envergadura. Estacou por alguns instantes e depois informou: é a irmã Sheila. Então ele viu um espírito ali com eles, lembrando que ele não tinha visão física, mas a percepção espiritual, e ele falou: tem uma entidade de alta envergadura com vocês. E aí ele fala: é a irmã Sheila. Só que olha que curioso, ficamos surpresos, eu e minha esposa, e trocamos olhares, pois ninguém dissera a ele que a nossa casa de atuação em Belo Horizonte era do grupo da fraternidade Irmã Sheila, mantenedor de um dos mais antigos centros espíritas de Belo Horizonte, o Centro Espírita Oriente. Pudemos então trocar algumas ideias entremeadas pelas interrupções do telefone e pela incessante atividade ao derredor daquele irmão, inerte tão somente na aparência. Eram confrades que ombravam grandes panelas postas em uma Kombi, contendo sopa para melhorar o passadio dos detentos da cadeia local. Olha só, outro trabalho do nosso querido Jerônimo. Eles faziam alimento e levavam até a cadeia local. Quem não sabe o que é cadeia? A prisão. Hoje em dia fala-se mais presídio. Para melhorar a condição das pessoas ali. Caridade para com os criminosos, como está no Evangelho, ele conseguiu fazer, mesmo estando paralítico. E não era só orar, ele ia lá e visitava. Eram outros que solicitavam instruções para as atividades de um asilo de velhinhos e para o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, onde ele deveria fazer a palestra da noite. Olha só, meus irmãos, nos dá até vergonha, né? Um irmão na condição dele ajudava o asilo. Para quem não sabe o que é asilo, na época eu falava asilo, hoje é instituição de idosos. Levava alimentação para os irmãos na cadeia, montou uma creche, dava palestra no Centro Espírita, viajava Brasil afora. E eu vou contar um caso dele que eu estou lembrando aqui, que me veio por intuição. Jerônimo foi até um show do Roberto Carlos pedir ele dinheiro para montar a creche, e Roberto Carlos o atendeu. Ele foi com cama e tudo, entraram com cama, na época no antigo Canecão no Rio de Janeiro. Ele fez questão, todo mundo carregando, ele ficou lá na frente e ele fez questão de chamar a atenção do Roberto Carlos, conversar, e o Roberto Carlos ajudou a instituição dele. Nos dá até vergonha, né, meus irmãos e minhas irmãs? A gente, às vezes, com tanta saúde, com tanta possibilidade de realizar uma caridade, e nós não conseguimos efetuar. Estamos aqui na Terra para quê? O que nós vamos fazer da nossa passagem aqui na Terra? Prisão? Escola? Nós podemos escolher. Ou hospital? Nós podemos escolher, meus irmãos. O Jerônimo, a encarnação do Jerônimo e do Chico também, nós podemos falar do Chico, porque quem conheceu o Chico sabe que Chico tinha fortes dores, catarata, problemas no coração, sofreu muito na infância. Se nós formos falar aqui dos médiuns, que enfrentou todas essas questões para trazer trabalhos brilhantes,
Olha só, Chico com catarata psicografando mais de 500 livros. Fora as cartas consoladoras, mais de 10.000. Jerônimo de Mendonça. Olha as possibilidades que às vezes nós estamos na encarnação com um corpo extremamente saudável, com um psiquismo saudável, e mesmo que não estejamos, porque a prova viva está aí. A escolha é nossa, então nós falamos que o evangelho vai ser de 30 minutos, mais curto, mas de grande impacto para as nossas vidas. Nós vamos abrir aqui o evangelho segundo o Espiritismo para a nossa mensagem do dia. Caiu aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon. O emprego da fortuna, no capítulo 11 e 12. Olha só, né? Mais uma questão aí para nós avaliarmos. Neste dia de hoje, no nosso evangelho, no lar, não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá então. Não se pode servir a Deus e a Mamon, retende bem isto. Vós a quem o amor do ouro domina. Vós que vendereis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima de outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podem servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentir vossa alma dominado pela cobiça da carne, apressai-vos em sucumbir o jugo que vos oprime, porque Deus justo e severo vos dirá: que fizestes, despeceiro infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir, senão a sua satisfação pessoal? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema, aí está o segredo do bem de empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem a sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não é essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Olha só, meus irmãos, casando com a mensagem inicial aí que a Joana falou, caridade sem julgamento. Rico, dá do teu supérfluo, mas faz melhor, dá do teu necessário, porque a do teu necessário ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria, não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Olha que forte. Espalha ao redor de ti com bem-estar o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses. As boas obras, a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução, espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Cheverus Bordels, em 1861 é a mensagem que eles nos mandam. Meus irmãos, a mensagem fala por si. Mas casando com os ensinamentos do Evangelho de hoje, não é só a riqueza material que nós temos na encarnação. Às vezes você nasceu muito bem financeiramente, beleza, você sabe a responsabilidade de quem nasce no berço de ouro. Mas às vezes nós nascemos num lar humilde, com muita dificuldade, mas nós temos outras formas de ajudar o próximo. Como, William? Às vezes você é um bom ouvinte, você vai poder ouvir alguém. Às vezes você cozinha muito bem e vai poder espalhar esse sabor para os irmãos em carência. Ah, William, mas eu cozinho muito bem e não tenho alimento. Então vá até uma instituição que tem esse alimento e você poderá cozinhar. Às vezes você não sabe cozinhar muito bem, mas você tem a especialidade de picar bem o alimento, então você vai ajudar nesse setor. Às vezes você não sabe escutar muito bem, mas você já sabe falar muito bem. Se você não sabe escutar muito bem,
deverás começar também a treinar a escutar. Escutar sem ansiedade, sem julgamento, como nos ensina Joana. Então, treina a escuta e também treina a fala na oratória. Às vezes você é muito bom em fazer algo com as mãos, você pode fazer para o próximo. Lembrando que a riqueza aqui não é apenas a riqueza material, é a riqueza também do que Deus nos deu. Todos nós temos a especialidade em alguma coisa. Você pode falar que não é bom em nada, mas você é, em alguma coisa você é. E isso pode ser espalhado pelo amor ao próximo. E se você não acha que é bom em nada, você pode começar a treinar hoje na experiência da prática da caridade. E confie, meus irmãos, todos que vão para a caridade têm grandes benefícios, não é material, não é benefícios físicos, financeiros, é benefícios internos, é ressignificação, é compreensão do próximo, é amor ao próximo. E a mensagem está bem clara para aqueles hoje que estão com os bolsos cheios, as contas cheias, abarrotadas. Sabemos, meu irmão, que a vida é breve. São breves anos que nós passamos aqui, é tudo muito rápido. Sabemos que também nós precisamos do material para sobreviver, para pagar as nossas contas, impostos e etc. Mas não vamos esquecer dos pequeninos, daqueles que hoje estão numa fase de aprimoramento de outra forma, porque não se enganem, a riqueza, assim como a pobreza extrema, são provas árduas para aqueles que se entregam à ociosidade e à revolta. De qualquer forma que você está na encarnação hoje, você precisa compreender que você está aqui para aprendizado. E nós podemos fazer, nós podemos nos afogar no ouro, ou nós podemos ter a liberdade no ouro, no dinheiro. Nós podemos fazer, concluindo esse evangelho, nós podemos fazer a terra ser essa escola de aprendizado e de amor ao próximo, como nosso mestre e amigo Jesus nos ensinou a todo momento. Amar o próximo como a nós mesmos. Desejar ao outro aquilo que nós desejaríamos para nós mesmos. Não ferir o nosso semelhante em qualquer situação. Essa é a mensagem do nosso evangelho, que estamos fazendo hoje um pouquinho mais curto, devido aos trabalhos que nós temos ainda hoje, e agradecendo a você por ter chegado até aqui, por ter escutado, por ter escolhido ouvir este evangelho. Vamos entrando então no nosso passe, nas nossas vibrações finais, asserenando os nossos pensamentos, trazendo no pensamento uma paisagem que nós gostamos, que nos liga a Deus, uma paisagem que nos tranquiliza. Tranquiliza também a sua respiração para receber os bons fluidos. Vamos entrando mais uma vez na nossa sala de passes magnéticos. Aqueles que estão enfermos, se imaginem numa cama extremamente limpa e confortável. Aqueles que estão hoje saudáveis, se imaginem numa poltrona. A nossa equipe amiga espiritual entra, esses benfeitores queridos, que trabalham no plano espiritual incansavelmente para nos ajudar. Eles entram autorizados por Jesus, das suas mãos iluminadas, para nos ajudar, em primeiro lugar, a limpar o nosso campo perispiritual, desde a cabeça até os nossos pés, em movimentos rítmicos, de 4 a 5 vezes, limpando todo o nosso perispírito, organizando as nossas células, o nosso fluxo sanguíneo, ajudando a reequilibrar. Enquanto um espírito fica próximo às nossas cabeças, os outros 2 estão ao lado do nosso corpo, nos ajudando. Estenda as mãos para cima. Jesus nos ensinou a pedir com fé. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Podemos agora pedir a fé. Qual é o tamanho da sua fé neste momento? Receba esses bons fluidos. Respire profundamente. Equilibre um pouco seu organismo para iniciarmos a semana bem. Não esqueça, meus queridos, que este momento pode ser acionado durante a semana, quando nós estivermos com necessidade.
leia uma página do Evangelho, uma mensagem boa, faça uma prece, um Pai Nosso, peça aos seus amigos espirituais que te ajudem. Se ligue ao seu mentor e à sua mentora neste momento. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos instruir, para nos estimular nessa vida, neste momento da nossa etapa evolutiva. Vamos fazer da Terra a nossa escola, a nossa evolução. Vamos passar de série juntos e agradecendo a Deus. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo este passe. Deus, nosso Pai, Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, benfeitores queridos, nós somos gratos por este trabalho espiritual que está ocorrendo neste momento, abrangendo irmãos encarnados e desencarnados. Querido Mestre Jesus, se tem alguém ouvindo este Evangelho, está com alguma necessidade grave, precisando agora de um aconselhamento, pedimos, movimenta-se a equipe espiritual para lá. Querido Mestre Jesus, abra os planos espirituais superiores para nós e derrame sobre nós, nem que seja algumas gotículas de amor, de esperança, de paz. Abençoe a nossa semana, guie os nossos passos, abre o nosso psiquismo para o entendimento espiritual, nos dê mais possibilidade de sermos caridosos para conosco, para com os nossos familiares e também para com aqueles que estão em necessidade. Querido mestre amigo, que essas informações fiquem no nosso consciente e inconsciente, que possamos, a partir de agora, já mudarmos a nossa vida. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando, queridos irmãos e irmãs, internalizando os ensinamentos desse querido Evangelho no lar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, voltando lentamente, abra os olhos, movimenta as extremidades do corpo, agradeça ao seu mentor e mentora e beba a sua água fluidificada. Mandar um abraço para vocês rapidinho. Para Kátia Paz, um grande abraço. Miriam Nova, um grande abraço. Beth Gomes, também sempre aqui nos ajudando, um grande abraço. Conceição Costa, da cidade do Porto, em Portugal, um grande abraço para você. Luciene Francisca, de Choupana, em Goiás, um grande abraço. Sônia Marinho, de Alicante, na Espanha, um grande abraço. Rosa Maria, da cidade do Porto, em Portugal. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba, grande abraço. Marco Antônio, doutor Marco Antônio, grande abraço de Campo Grande. Grande amigo, um abraço para a sua família também. Maria Horner, dos Estados Unidos, um grande abraço. De Pernambuco, Brejão, Marinês da Silva Pereira. Maria Pedrão, Maria de Pedrão, acho que é na Bahia, um grande abraço. Fatinha Viana sempre aqui nos ajudando, compartilhando, minha irmã. Leonardo Smith, família de Santa Catarina, grande abraço para a família Smith. Grande abraço, Alberto Lima também sempre aqui com a gente. Sara Brum, um grande abraço. Lara Brito, um grande abraço para você, minha irmã. Marcelo de Santo André em São Paulo, um grande abraço. Da Alemanha, um grande abraço. Da cidade de Essen, Eliane. De Praia Grande, em São Paulo, a Maria Cristante, um grande abraço também para você. Deus abençoe. Miriam Serra também sempre aqui com a gente, um grande abraço. De Dias Ávila, na Bahia, a Janda, acho que é isso mesmo. Se eu falar algum nome errado, me desculpem, pessoal, que alguns nomes estão saindo no arroba. A Isabel Manso, de Porto, em Portugal. A Miriam Serra, de Além Paraíba, Minas Gerais, ela escreveu aqui embaixo. Um grande abraço para vocês. Continue mandando aí, pessoal, deixando o nome, a cidade, o estado de onde vocês moram, de onde vocês ouvem este Evangelho. Eu sou muito grato a vocês por mais um domingo. Ajude o canal aí, curta, compartilha e deixa aí seu comentário. Até o próximo domingo, se Deus quiser.